Vai, pode Tião, o soltar peixe ela. é enorme, Tião. Pode ela passar por aí e depois solta. Tião do céu. Tá gravando? Tô, fala aí, Tião, fala. Aqui, Tião, aqui. Então, gente, ó, a pirarara. É uma pirarara. Faz mais de hora nós tá lutando com ela aqui. Vai aparecer. Eita, é grande. Nossa senhora, parecia. Tião, vai morder você, Tião. Deixa ela se bater que ela fica... Ai, não, gente, que Pega os linda. cabos dela, nos dois cabos que eu tô segurando. Meu pai, Cirlei do céu. Meu pai, Tião. Foi o maior peixe que eu peguei na vida. Meu pai do céu. Olha aqui pra cima, Tião. Vem aqui, ó. Aí, ó. Ai, Jesus amado, Maria José. Aqui é Rio Machado. Gente do céu. Rio Madeira aqui. Não Olha que acredito, linda, Tião, gente. que linda. Ah, não, dá até dó de matar, vai ter que soltar mesmo. Fazer igual a Laíde falou. Beleza, Ai, gente? que lindo. Peraí, Tião, quantos quilos? Você tem quantos metros? Peraí. Falou, gente. Um abraço agora. Vamos